Queridos irmãos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus esteja entre nós. Vamos, neste momento, unindo os nossos pensamentos, os nossos corações em paz, dar início à nossa reunião desta noite de estudo e tratamento espiritual à distância. Vamos passar a palavra para o nosso jovem Francisco, que faz parte da nossa evangelização espírita da nossa casa. Livro Rumo Certo, Francisco Xavier, por Emmanuel. Apoio divino. Seja onde seja, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, bastar nós a praticar da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós e outros a convicção da presença divina em todas as faixas de existência. Certamente, a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares nem de transformações externas e imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus em todos os episódios da estrada. Senti-lo-ás contigo no silêncio da oração. Os obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil que te solva os compromissos, mas na força para trabalhar a fim de que recursos necessários lhe venham às mãos. Na hora de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim inspiração exata que te ajude a tomar decisões dispensáveis à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação não surgirá acontecimentos especiais que te afastem dos testemunhos de fé, mas percebê-los é contigo em forma de segurança e bom ânimo. Na travessia da aflição, nos dias em que o mal pareça derrotar a golpe de compreensão ou de injúria, não se expressará configurado em favores da exceção que te retirem dos ombros a carga das provas redentoras, e sim na energia bendita da fé, que te restaure a esperança, revestido de coragem, a fim de que não desmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Seja qual a dificuldade em que te vejas ou a aprovação que experimentes, recorda que Deus está contigo e nada te faltará. Nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis da tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. Após a leitura desta página, estamos já sintonizados com o plano espiritual, com os nossos benfeitores amigos, os coordenadores deste trabalho, desta noite, e elevar a Jesus, que é o nosso Mestre Maior, a nossa prece, em agradecimento por estarmos aqui reunidos em nome de Deus. Que Jesus, nosso Mestre, possa envolver a cada um de nós, a todos os nossos irmãos, cujos pensamentos trazemos em nossos corações, os necessitados de receber o passe à distância, para que essa luz divina que neste momento está sendo irradiada sobre nós, possamos levá-las até os nossos lares, até os lares dos nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, aqueles que se encontram em seus lares, enfermos, aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles outros nossos irmãos mais desvalidos que se encontram nas ruas, nos albergues. Que a luz e a misericórdia do nosso amado Mestre possa envolver a todos e que cada um receba a medicação de que necessita para o alívio de suas dores físicas, morais e espirituais. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós.
E agora, meus irmãos queridos, vamos passar a palavra para nossa querida companheira Vânia Hungria, que fará o estudo da noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5º, itens 12 e 13, cujo tema é motivos de resignação. Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus envolva a cada um de nós. Para falarmos dos motivos de resignação, eu trouxe uma história para nós. É uma história real de um indiano chamado Dashamandi. Ele nasceu em 1934 e desencarnou em 2007. Então, esse indiano, ele era casado, tinha 2 filhos e morava numa aldeia próximo a Gaya, na Índia, e era distante de tudo. Essa aldeia ela ficava muito isolada por uma montanha, isolada da cidade, de outros vilarejos, por uma montanha. E essa montanha ela era muito extensa e muito alta e muito difícil de atravessar. Então, tudo que as pessoas desse vilarejo precisavam, elas tinham que atravessar essa montanha e ir a outro vilarejo para poder conseguir remédios, mantimentos, roupas, enfim, tudo que eles necessitavam que eles não pudessem plantar ou criar. Em 1960, a esposa do Dashamandi faleceu indo da aldeia ao hospital, porque ela escorregou do penhasco nessa montanha, atravessando, tentando transportar as coisas necessárias, né, para a vida, e ela caiu. Era um terreno muito acidentado e muito íngreme, e ela caiu e ficou muito ferida. Então eles tentaram transportá-la, né, para que ela fosse atendida no hospital na cidade mais próxima. Só que esse percurso de circundar essa montanha era de 55 quilômetros num terreno muito acidentado. Após ter perdido a sua esposa, ele tentou, junto ao governo ainda, que eles fizessem alguma coisa, que eles abrissem um caminho, mas ele viu que não ia conseguir. Então, o que ele fez? Ele era um agricultor, todos naquela aldeia eram agricultores, muito pobres, e alguns que tinham um pouco mais se utilizavam do trabalho de outras pessoas. E ele era uma dessas pessoas que vendia sua força de trabalho. Então, ele trabalhava na lavoura dos vizinhos durante o dia para sustentar os seus filhos. E à noite, à tarde, né, no final do dia, ele resolveu que ele ia abrir uma passagem na montanha. Então ele vendeu os seus 3 cabritos, comprou um martelo, um cinzel, que é uma ferramenta para esculpir a rocha, porque essa montanha era toda rochosa mesmo, não era terra, e ele começou a cavar. E ele começou a cavar todos os dias, ao longo de 22 anos, ele fazia esse mesmo trabalho. Ele trabalhava de dia, de manhã, para sustentar a sua família, e depois ele ia cavar a montanha. E nesses 22 anos ele foi chamado de louco, ouviu piadas, né? Foi vítima de um monte de brincadeiras desagradáveis e mesmo xingamentos. Mas a história é que a perseverança dele e a resignação, aí é que está a nossa história de hoje, o nosso tema de hoje. Ele transformou o luto dele, a tristeza dele em trabalho, para que ninguém mais precisasse passar pela tristeza que ele tinha passado, de perder a esposa e ter que criar os filhos sozinhos. Então ele construiu, ao longo de 22 anos, um caminho na rocha de 110 metros de comprimento por 10 metros de largura
e 6 metros de profundidade. E isso diminuiu aqueles 55 quilômetros que eram antigamente para 15 quilômetros só, de uma vila para outra, beneficiando a todo mundo. Quando as pessoas viram que a montanha realmente estava sendo cortada, aí sim deram valor ao trabalho dele. Mas ele fez sozinho. Ele levou 22 anos de perseverança e trabalho para que ninguém passasse pela dor de perder um ser amado como ele passou, sem socorro, sem conseguir ultrapassar a montanha. Essa história é uma história real. Ainda hoje, até os turistas que viajam para conhecer essa aldeia passam por esse caminho aberto pelo indiano que não se permitiu ser derrotado pelo sofrimento que ele passou. O nosso texto do Evangelho que nós vamos estudar hoje fala exatamente sobre isso, que o sofrimento é fruto de nossa rebeldia diante das leis divinas, mas a certeza de podermos construir um futuro mais feliz é que sustenta e anima aquele que sofre. Então foi exatamente isso que o Dashamandi viu, né? Naquela possibilidade de se manter vivo, de se manter atuante, fazendo alguma coisa útil. Ele não se entregou ao sofrimento. Quando nós falamos de resignação, nós temos uma ideia errada de que nos resignar é aceitar qualquer coisa que venha. É aquela pessoa pacífica, de olhar baixo, de voz controlada, que aceita tudo sem se abalar, sem se importar, sem se magoar, sem melindres, uma pessoa quase angelical. Mas nós não podemos confundir resignação com inércia, com desistência, apatia, né? Para que não usemos a resignação como uma fuga dos deveres, como uma roupa bonita, né? Para a ociosidade. Assim, nos vestimos de uma pessoa resignada para não fazer nada, para não tomar iniciativa. Resignação não deve ser confundido nunca com a calma inoperante, com aquela expectativa de que vai acontecer alguma coisa, mas sem que eu trabalhe para isso. Jesus, nas lições que nos deixou, ele nos mostra que resignar-se é uma força em construção, é um movimento constante da alma para conhecer-se, para conseguir elevar-se, tornando-se melhor a cada degrau que alcançamos, né? Nós nos tornamos melhor quanto mais nós aprendemos e nos melhoramos a nós mesmos, não melhoramos só o outro que está do nosso lado, né? Em cada barreira íntima que nós vamos quebrando, cada vício que nós vencemos, é isso que vai nos melhorando. E isso requer esforço e trabalho, não só observação. Na maioria das vezes, nós projetamos os nossos sentimentos onde eles, na verdade, não estão, onde não há sofrimento, né? Nos fatos do cotidiano mesmo, nas coisas que acontecem, nas pessoas que convivem conosco, nas situações que muitas vezes, na maioria das vezes, nos fogem ao controle e por isso nós não podemos resolvê-las. Tem coisas que não estão ao nosso alcance resolver. Então, em vez de nós nos resignarmos, mas com paciência, com trabalho, com tolerância, nós sofremos. Sofremos e somos as vítimas da situação, porque não consigo resolver, faço de tudo e não consigo. Mas, na verdade, está faltando em nós conhecimento ao nosso respeito.
Na verdade, as causas dos nossos sofrimentos, elas estão todas dentro de nós. No livro Passos da Vida, Albino Teixeira nos fala sobre o sofrimento. O texto é O que mais sofremos? E ele nos diz o seguinte: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Nós sofremos não pela dificuldade, mas aquilo que a dificuldade desperta em nós. É o medo do futuro, é o medo de não dar conta, é a raiva, é a mágoa, um monte de sentimentos que nos fazem acreditar que nós não daremos conta. E ele continua no seu texto: não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Às vezes a doença nem é tão grave, né? Mas nós nos desesperamos e já vamos pensando nas impossibilidades, no que nós não vamos conseguir fazer, dar conta, o atendimento não vai ser aquele, não vamos ter condições de dar conta de um tratamento, e isso já nos desaba, né? Isso já acaba conosco. E ele continua o texto: não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Quantas vezes, né? Quantas vezes é aquele parente que tem um vício, é aquele parente que tem uma doença mental, é aquele parente difícil que nós preferíamos muitas vezes não ter. Mas aí nos sentimos culpados, nos sentimos ruins, não merecedores da graça de Deus, porque estamos pensando desse jeito e ficamos num conflito que nos trazem tanto sofrimento. Isso também é uma causa de sofrimento nosso. E ele continua: não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Quantas vezes nós fracassamos no mesmo ponto, nas mesmas atitudes, mas não reconhecemos, porque o erro está sempre fora de nós, como eu falei lá no início, né? Está sempre fora de nós. É na outra pessoa, é no trabalho, em outras circunstâncias, é o vizinho, é a rua, enfim. O erro nunca está em nós. E essa também é uma causa de sofrimento. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo, sem esperar nada em troca, sem esperar que o outro me ame da mesma maneira, retribua, seja grato, falando bem de mim, fazendo propaganda. E nós esperamos sempre isso. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros, ou seja, a inveja, né? A inveja, o outro é maior que eu, o outro sabe mais, o outro é melhor que eu nisso ou naquilo, o outro alcançou um nível, seja social, seja econômico, seja de instrução, de melhora moral, melhor que eu não consegui ainda. Então, eu sofro pela pequenez, pela minha pequenez, mas na verdade eu estou sofrendo de inveja do outro mesmo. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres, ou seja, né, a vontade de ceder à tentação. Não é a tentação que me faz sofrer, mas é a vontade que eu tenho de ceder a ela, né? É aquela pessoa que não pode beber, mas que sofre porque não pode beber. É o outro que não pode comer determinadas coisas, mas que sofre terrivelmente porque quer comer, porque quer ceder àquela tentação. Então, o que faz sofrer não é a tentação, é o meu desejo de ceder a ela. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências.
A vaidade, de novo, né? Nós ali na vaidade, a negação diante do tempo que inevitavelmente vai consumir o corpo, a vitalidade. Nós temos uma data de validade para estarmos aqui, né? E essa vitalidade ela vai se esvaindo, não adianta, porque nós precisamos de outras experiências. E a idade também, que vai avançando, são novas experiências, novas maneiras de viver a vida, de nos relacionarmos com outras pessoas. Então é preciso encarar isso da melhor maneira possível. Vamos nos exercitar, nos alimentar, vamos fazer o que for necessário para estarmos bem? Sim, nós devemos fazer isso. Nós recebemos de presente um corpo físico e nós temos a responsabilidade de mantê-lo da melhor maneira possível, mas sabendo que os cabelos vão embranquecer, os joelhos vão doer, os pés vão estalar, né? A visão vai ficar ruim e um monte de outras coisas, porque o corpo tem o seu desgaste natural. E é bobagem brigar de maneira feroz contra isso. É uma vaidade que vai perder essa batalha. O desgaste do corpo físico é mais uma das batalhas que nós enfrentamos todos os dias. E diante de um acontecimento como esse, que foge ao nosso controle, quando nós cedemos ao desespero, à depressão, à raiva, ao medo, à ansiedade, tudo isso já está em nós. O acontecimento, quer dizer, envelhecer, foi só o gatilho. O parente que tem problemas, a doença do corpo, o fracasso, as dificuldades do dia a dia, a minha inveja, isso foram gatilhos, porque tudo isso já estava dentro de mim. Eu só acionei, as situações vieram e eu só busquei nos meus arquivos íntimos as ferramentas que eu tenho para responder a isso, que talvez tragam doença, tragam tristeza, sofrimento, porque é assim que eu respondo às questões que me aparecem. Jesus, diante dos impasses de sua tarefa junto a nós, ele se recolhe e fala com o Pai. Quantas vezes, né, nós não vimos isso no Evangelho? Jesus se recolher em oração e falar com o Pai. Santo Agostinho, também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra isso. Ele nos aconselha a avaliação diária de nós mesmos, das nossas atitudes, repensar o que nós fazemos, quem nós somos, onde nós acertamos no dia de hoje, onde nós erramos no dia de hoje, para que amanhã nós tentemos fazer melhor do que hoje. E assim nós vamos nos melhorando. Buda nos ensina a meditação como forma de conexão e autoconhecimento. Conexão conosco, autoconhecimento de nós mesmos. Olhar para nós e ver aonde estão os nossos pontos cegos, aonde estão as nossas sombras, para que a gente possa trabalhar isso, os nossos medos, onde é que nós temos medo, que nós projetamos os nossos medos no futuro. Ah, mas e se acontecer isso? E se vier a acontecer isso? E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se? Para quê? Gandhi nos aconselha: seja a mudança que você quer ver no mundo. Ou seja, você quer um mundo melhor, você quer pessoas melhores à sua volta, você quer ser feliz? Seja feliz. Mude as coisas que você não acha certo no mundo, mude em você.
tenha pensamentos melhores, sentimentos melhores, seja mais amigo, seja mais amor de alguém, seja mais útil, seja mais gentil, seja a mudança que você quer no mundo. Porque tudo acontece dentro de nós. Se nós cultivamos dentro de nós motivos para nos resignar, nós seguimos em frente mesmo com as dores e as dificuldades. Porque a resignação é uma postura adotada diante dos fatos. É uma postura íntima, não é externa. Não vai nos adiantar em nada mudar o cenário, mudar de cidade, mudar de casa, mudar de país, ignorar os fatos que acontecem à nossa volta, na nossa vida, assumir uma postura de desinteresse, de inatividade. Agora nada mais me atinge. Agora eu vou viver a minha vida, eu não vou olhar em volta porque eu não quero me aborrecer. Nada mais me atinge. Agora eu sou resignada. Isso não é resignação. Questões não resolvidas, elas normalmente retornam. Não tem jeito. Olhar a vida e os seus impasses de todos os dias como o necessário, a pavimentação de novos caminhos, é o único caminho que nós temos. É o único. Nós podemos achar diversos atalhos, mas no final das contas, para melhorar a nós mesmos, a nossa vida, a nossa sanidade, promover o nosso crescimento e a nossa moralidade, nós vamos ter que voltar a isso. Nós vamos ter que refazer o nosso caminho. Porque a vida física, por mais longa que ela nos pareça, viver 80, 90, 100 anos que seja, ela é muito breve diante da verdadeira vida que é a vida do Espírito. Nós viemos aqui para trabalhar, não estamos aqui a passeio. A confiança na misericórdia de Deus é o motivo maior que nós temos para aceitar as dores e permanecer no caminho certo, no caminho de aprendizado, atendendo ao nosso compromisso com a vida, o nosso compromisso que é de evoluir, que é nos tornarmos espíritos melhores, espíritos puros. E nós só vamos conseguir isso quando nós olharmos de frente com coragem, com resignação para cada etapa difícil, para cada sofrimento, para cada dor. Olharmos seriamente e falar: você é necessário no meu caminho e eu vou passar por você e vou passar bem a beça. Então, resignar-se, na verdade, é um ato de fé. É uma fé, mas não é uma fé de ficar orando dentro de casa, é uma fé ativa, é uma fé de trabalho, é uma fé de construção ampla, de construção de nós mesmos, do nosso entendimento, da nossa capacidade de olhar o mundo, de nos relacionarmos com as pessoas, construir coisas úteis à sociedade em que nós estamos. É uma construção ampla. Então, isso é resignação. Quando nós pegamos lá a história do indiano, que passou 22 anos cavando uma montanha, ele estava construindo dentro dele a história dele, os sentimentos dele, mas também ele estava construindo uma estrada que após a sua construção beneficiou e beneficia milhares de pessoas. E para que isso seja possível, essa construção, essa renovação, esse trabalho efetivo, não podemos nos entregar à desesperança, ao desespero, ao medo descontrolado. Um pouco de medo é bom. Evita muitos acidentes, evita que façamos muitas coisas erradas, mas um pavor das coisas, um temor excessivo do futuro, isso tudo atrasa o nosso desenvolvimento. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel
nos traz uma frase muito interessante. E ele fala o seguinte: aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, constitui quase sempre metade do êxito em qualquer prova que a vida nos submeter. E é interessante que ele não fala que é tudo, né? Ele fala que constitui quase metade do êxito, aceitação e paciência, porque é importante nós aceitarmos a vida do jeito que ela é. E se não puder ser da maneira que nós queremos, que nós sonhamos, a gente vai contornando e fazendo o máximo que pudermos com aquilo que nós recebemos. Mas é metade do êxito, porque o restante é trabalho, trabalho e trabalho. Então, meus irmãos, que tenhamos resignação. Resignação diante da vida, resignação diante dos nossos erros, dos nossos equívocos ainda, dos nossos vícios, mas resignação com muita construção, com muito trabalho duro, com muita perseverança no bem. Que Jesus nos ampare a todos e nos conduza. Muita paz. Após esses estudos, amados irmãos, em que a nossa companheira nos trouxe, nos esclarecendo, nos orientando através do ensinamento do nosso Mestre Jesus, que nós possamos agradecer a estes momentos que aqui passamos, em que, envolvidos pela sua presença e pelo seu amor, nós agradecemos a todos os companheiros amigos que aqui estiveram, nos sustentando, nos orientando, nos esclarecendo, nos intuindo sempre de bons sentimentos para com todos os nossos irmãos necessitados. Que esta luz bendita possa continuar a envolver a todos os sofredores, onde quer que se encontrem, em qualquer lugar do nosso planeta. Que essa luz divina, essa luz bendita, que é o nosso amado Mestre Jesus, possa envolver a todos, os encarnados e os desencarnados. Muita paz a todos, meus irmãos. Que possamos ainda continuar nessas vibrações amorosas para envolver todos os necessitados, todos aqueles que buscam Jesus para o alívio de suas dores, de seus sofrimentos. Que possamos ouvir a música até o final, pois assim estaremos auxiliando também os nossos irmãos passistas na realização desta tarefa bendita. Muita paz a todos, que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz.